Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, estamos no nosso retiro de Semana Santa, meditando um pouquinho as estações da Via Sacra. Cada dia vamos meditando pelo menos um par de estações que a piedade cristã, ao longo da tradição da Igreja, da história da Igreja, foi recolhendo e apresentando como uma oração piedosa e muito bonita para esse tempo quaresmal, sobretudo para esse final de Quaresma. Estamos na Semana Santa, né? Hoje já a terça-feira da Semana Santa, embora já seja o nosso terceiro dia, vamos ainda comentar a terceira e quarta estações da nossa Via Sacra. No primeiro dia nós fizemos um pequeno apanhado sobre a ideia do retiro, sobre esse nosso recolhimento, a importância de fazermos também nessa semana um pouco mais da nossa oração, um pouco mais da nossa entrega, da nossa dedicação ao Senhor, através das nossas práticas de piedade e de misericórdia. Hoje, meditando a terceira estação e a quarta estação, vamos acrescentar, na verdade, outras duas, já que a terceira estação nos fala sobre Jesus que cai pela primeira vez. Vamos associar a ela a estação número 7, a sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, e a nona, que Jesus cai pela terceira vez. Bem, a Via Sacra nos recolhe pelo menos 3 quedas do Senhor. Como comentava ontem, podem ter sido muito mais, considerando a fragilidade que o corpo de Jesus já sentia naquela extenuante Via Crucis, que havia começado já na noite de quinta-feira, no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, com a agonia, com o suor de sangue, foi perdurando. Enfim, como comentávamos, não existe aqui um rigor nem bíblico, nem histórico sobre o fato, mas em consideração à piedade, vale muito termos presente essas quedas do Senhor. Sejam 1, 3 ou muitas outras, termos presente o que isso pode significar também para nós. Nesse sentido, enquanto vamos continuando, hoje, insisto, vamos não falar de 2, mas de 4 estações, enquanto vamos vendo Jesus que caminha, acaba de tomar a cruz sobre os ombros, de receber a cruz, havia sido condenado depois daquele processo longo, de visitar várias instâncias, a casa de Pilatos, de Herodes, do sumo sacerdote. Foram várias instâncias para que houvesse de fato a condenação como ocorreu. Jesus está profundamente debilitado. O suor de sangue supunha um dilacerar também na sensibilidade da pele, que depois foi agravado pela flagelação, O suor de sangue é esse rompimento dos vasos capilares por debaixo da pele, enfim, que vamos considerar isso hoje, mas que está profundamente associado a esse contexto de agonia, esse contexto extraordinário com o que Jesus passava. É natural, porém extraordinário, não é sobrenatural, é extraordinário. Não acontece normalmente, mas pode acontecer naturalmente, é natural que ocorra. E muitos outros momentos nesse processo foi se agravando, foi feito o agravamento, foi contribuindo para que esse agravamento acontecesse, A flagelação,
o espancamento que foi se dando nas várias instâncias, agora com a cruz sobre os ombros também, esse processo da corte que leva o Senhor ao Calvário, supõe também a continuidade do castigo aos condenados. Jesus cai pelo peso da cruz. O peso que, desde o ponto de vista natural, desde o ponto de vista humano, supõe a debilidade da sua circunstância física, da sua complexão física, da sua realidade humana. A debilidade de alguém que vê as suas forças se esvaindo. Mas desde o ponto de vista espiritual, há algo muito mais profundo. A queda de Jesus supõe a possibilidade do nosso reerguimento. Jesus cai pelo peso da cruz. Nós caímos porque somos atraídos pelas coisas da terra. Enquanto Jesus quer nos levar à realidade sobrenatural, suporta, vivencia a queda. Nós, enquanto imaginamos, esperamos, aguardamos a realidade do céu, ainda nos sujeitamos às atrações das coisas deste mundo. A queda de Jesus é diferente da nossa, mas na queda de Jesus nós também encontramos o consolo para as nossas. Jesus cai 1, 2, 3 vezes. O peso da cruz sobre os seus ombros, as circunstâncias de agonia que se prolongam na sua caminhada, na sua via crucis, fazem aquele corpo debilitado experimentar a queda. Mas assim e dessa forma, nós somos reerguidos dos nossos tropeços. Quando nós, obstinados em buscar as coisas deste mundo, as nossas satisfações, os nossos desejos, os nossos prazeres, obstinados no pecado, Deus é obstinado em nos perdoar, em nos estender a mão, e nos fazer levantar. Todos nós caímos. Desde o início o ser humano cai e continua a cair. Quantas vezes, meus irmãos, nos tornamos uma sombra de nós mesmos, uma caricatura do que fomos criados para ser. Em vez de refletirmos a imagem de Deus, acabamos por ridicularizar o nosso próprio Criador com nossas escolhas infundadas, longe dele, com nosso orgulho, com a nossa soberba. Lembremos da parábola do homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões. Ele, lá deixado, à beira da estrada, ferido, meio morto, abandonado. Não é essa a imagem clara que nós, seres humanos, experimentamos quando estamos longe de Deus, quando nos afastamos do Senhor? Frágil, machucado, perdido. Quando olhamos para Jesus caindo sob o peso da cruz, não vemos apenas um homem exausto pela flagelação, que poderia ser a leitura literal destas 3 estações. Vemos algo mais profundo. Como diz São Paulo, na carta aos Filipenses, Jesus, sendo de condição divina, não se apegou a isso, pelo contrário. Esvaziou-se, fez-se servo, tornou-se semelhante a nós, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Na sua queda, vemos toda a sua entrega. Ele se abaixou para nos levantar. E aqui, meus irmãos, nós somos confrontados com a nossa própria realidade. Nós somos orgulhosos, vivemos a soberba da nossa autossuficiência,
do nosso querer saber mais, do querer entender mais, do querer ter a última palavra, ter a razão de tudo. E Jesus nos repete, insiste ao nosso coração de que para reerguermos, para que possamos levantarmos-nos, precisamos viver o caminho, a pedagogia da humildade. Queremos viver sem Deus, sem precisar do seu amor eterno. Buscamos ser a medida do nosso prazer, da nossa alegria. Queremos que as coisas aconteçam do nosso modo, do nosso jeito, que não haja pedras de tropeço no nosso caminho, que não existam circunstâncias de dificuldade na nossa vida. Tentamos ser autossuficientes, donos do nosso destino, juízes de nós mesmos. Mas nessa arrogância, acabamos por cair ainda mais fundo. E no final, nos machucamos. Mas Jesus nos mostra outro caminho. Com sua humilhação, Ele nos oferece redenção. Ele nos ergue. Precisamos deixar que Ele nos levante. Precisamos soltar esse peso da autossuficiência e aprender com aquele que se fez pequeno por amor. Nele, em Jesus, está a nossa verdadeira grandeza. Não em sermos autônomos, autossuficientes, donos de nós mesmos. Não é assim que nós encontramos a grandeza para a qual Deus nos criou, mas em nos abrirmos a Deus, em nos voltarmos aos nossos irmãos, especialmente os que estão caídos, pisoteados, esquecidos. Não faz falta ir muito longe de nós para percebermos quanto à nossa volta tantas almas estão esperando também o consolo de Deus através da nossa disponibilidade. Sobre o consolo, falaremos ainda na estação oitava, na oitava estação, na estação que Jesus consola as filhas de Jerusalém. Mas aqui, na queda de Jesus, nós somos chamados a superar as nossas quedas, a deixar para trás os nossos arranhões, os nossos machucados, aquilo que nos feriu em algum momento da nossa vida, para que em Jesus nós encontremos a liberdade verdadeira, para que em Jesus nós possamos verdadeiramente, de tal forma, estar impregnado, embanhado desse amor de Deus, que possamos contagiar aqueles que estão ao nosso lado. Socorridos uma vez pelo Senhor, sermos também continuadores desta missão do bom samaritano da humanidade, a socorrer, a consolar, a levantar, a sustentar, a cuidar, a ser carinho de Deus, também na vida dos demais. Rezamos com Santo Afonso de Ligório. Ó meu Deus, não é o peso da cruz, mas o dos meus pecados que de tantas dores vos cobre. Rogo-vos que esta vossa primeira queda, que estas 3 quedas, que através delas me protejais de toda queda e pecado. Amo-vos, ó Deus, de todo o meu coração. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não me permitais novamente cair em pecado. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Já a 4ª estação, meus irmãos, fala de Jesus que encontra a sua mãe, Maria Santíssima. Esta 4ª estação, também sem o respaldo literal da Sagrada Escritura, não há nos Evangelhos este encontro relatado, mas vemos como de todos os, talvez não relatados,
da nossa via sacra, este parece ser um dos mais prováveis. Maria, que em tudo havia acompanhado o Senhor, que estava com ele desde o momento da concepção, sem dúvida, desde os momentos da sua infância, sem dúvida, mas desde o ponto de vista da sua vida pública, acompanhava desde o primeiro milagre. Acompanhou o Senhor de Caná ao Calvário. Ali, Maria, nossa mãe, Maria, a Mãe Santíssima de Jesus. Maria provavelmente buscou mostrar a proximidade com Jesus neste caminho da cruz. Do filme A Paixão de Cristo, essa obra que foi icônica, lançada no início deste século, no ano de 2004, esta cena do encontro de Jesus com Maria, este encontro está profundamente associado com a queda no filme. Interessante que, enquanto Nossa Senhora está aguardando a oportunidade, antecipando-se ali aquele encontro, sabendo por onde Jesus passaria, Nossa Senhora se detém por um momento, até que vê ao longe Jesus caindo sob o peso da cruz. E nesse momento, Nossa Senhora, pela autoridade, podemos dizer, pela liberdade cinematográfica, faz um memento, faz uma recordação da infância, em que é ele caindo também, enquanto criança. Nossa Senhora, contemplando essa cena, associa os dois momentos, a cruz, a sua infância. E ela, com prontidão, corre ao encontro do seu filho, consola, acaricia, não tenha medo, não se preocupe, eu estou aqui, eu sou a tua mãe. E quanto isso nos tem a ensinar também? Se nós recordamos aquilo que ela disse, Nossa Senhora, em Guadalupe, na sua aparição, eu disse ao índio Juan Diego: não tenha medo, não sou eu, não estou aqui, eu que sou a tua mãe. Ela disse e diz também a nós, a cada dia da nossa vida. Nossa Senhora que se antecipa, mas Nossa Senhora que está atenta, apesar da dor que lhe faz talvez ter a tentação de voltar o olhar para outra cena, para outra circunstância, de não ter coragem, de ser temerosa, como poderia parecer aquela cena de olhar para tudo aquilo que o seu filho estava padecendo, sofrendo, ela experimentando aquela espada de dor que Simeão já havia anunciado. Ela se antecipa às circunstâncias, está atenta às necessidades do seu filho, como hoje, Mãe da Igreja, é atenta também às nossas caminhadas de cruz, nas nossas via crucis cotidianas, permanentes, ordinárias. Nossa Senhora também está correndo até nós, estendendo a mão, repetindo ao seu coração: não tenha medo, meu filho, eu estou aqui, eu sou a tua mãe. A Jesus, esse encontro deve ter sido consolador. Saber que em meio a tudo aquilo que estava sendo arquitetado, que ele estava experimentando, que ele estava vivendo, havia, por meio de sua mãe, o consolo de Deus, a presença do Pai, que nela, que em Maria, demonstrava o seu amor. Nossa Senhora é o consolo em meio a tantas angústias, em meio a tanto sofrimento, em meio às quedas, em meio
aos nossos pecados, Nossa Senhora é também sinal dessa presença de Deus, sinal desse amor que não desiste, que não nos abandona, que não nos deixa sós, que vem ao nosso encontro, que se abaixa para nos levantar. Da cruz de Jesus, das nossas quedas, do amor de Deus, estas estações que hoje meditamos nos fazem contemplar a grandiosidade do amor do Senhor. E nessa caminhada de dor e esperança está também Maria, a mãe de Jesus e mãe nossa. Durante a sua vida pública, ela ficou em silêncio, em segundo plano, para dar espaço à nova família que nascia, a comunidade dos discípulos, da qual ela seria a mãe da igreja. Ela ouviu de Jesus aquelas palavras que poderiam ter ferido qualquer mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, disse Jesus. Mas Maria nunca deixou de ser mãe, não só no corpo, mas no coração, sobretudo. Mesmo antes de conceber Jesus fisicamente, já o havia acolhido com fé e obediência. O anjo dissera: não tenhas medo, Maria. E mesmo quando ouviu de Simeão que uma espada lhe atravessaria a alma, ela permaneceu firme. Do lado da cruz, ao lado de Jesus, está ela de novo. Maria está ali. Os discípulos fugiram. Ela ficou. Com coragem, com bondade, com a fidelidade que só uma mãe tem. Sua fé não vacilou, mesmo na escuridão. Ela acreditou. A Virgem da Esperança esperou, soube esperar em Deus, que a cruz não seria o ponto final nessa história de amor. Naquele momento de dor, Jesus encontra nela a certeza, sim, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra. Pedimos hoje também que Maria nos inspire a caminhar com fé, mesmo nas noites mais escuras, quando nos faltar o entendimento, quando as quedas fizerem também os nossos joelhos ralados arderem, doerem, no fundo do nosso coração, a dor, o peso dos nossos pecados. Que Maria nos inspire a caminhar com fé. Fé, esperança, confiança na misericórdia. Que Jesus nos ensine a verdadeira grandeza, que nasce da humildade e do amor. Nesta cena, como comentava, do filme, em que está associado o encontro de Nossa Senhora com a queda de Jesus, nós vemos também permear ali uma grande verdade teológica. Jesus nos salvava, nos salvou e nos redimiu com toda a sua vida, não só com a cruz. Embora, claro, não esteja isso ali descrito, mas a associação nos faz perceber também que a queda de Jesus, o sofrimento de Jesus caindo, o sangue que aquele arranhão, que aquela queda, enquanto criança podia supor, ali aquele sangue redentor já era para nossa redenção, porque ele assumiu a nossa humanidade, ele assumiu aquilo que somos, e assumindo o seu sangue em tudo, derramado desde a sua circuncisão até a última gota do alto da cruz, era para que nós encontrássemos a salvação em Deus. Rezamos, meus irmãos, o Santo Afonso Maria de Ligório, no final desta nossa quarta estação. Ó amantíssimo Jesus, pela dor acerba que experimentastes neste encontro, tornai-me, eu vos peço, verdadeiramente devoto de vossa Mãe Santíssima. E vós, ó minha dolorosa Rainha, intercedei por mim
e alcançai-me uma tal memória dos suplícios de vosso Filho, que minha mente esteja para sempre detida na piedosa contemplação deles. Amo-vos, ó Jesus, meu amor. Arrependo-me de ter-vos ofendido. Não me permitais novamente pecar contra vós. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Como temos feito, terminamos dizendo ou repetindo aqueles versículos que a Via Sacra no Brasil supõe, nos repete, nos traz ao coração sobre estas duas estações. Pela cruz, tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Meus irmãos, antes de terminarmos, se os senhores me permitem, gostaria de poder compartilhar um texto que já havia mencionado, penso que no primeiro dia, comentado sobre ele, que é esse belíssimo hino Stabat Mater dolorosa, Iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Essa que é a sequência da festa de Nossa Senhora das Dores. Acho que nesse dia, ao encontrar Nossa Senhora no caminho da cruz, possamos rezar também com esse belíssimo texto. Se me permitem, passo agora a ler este hino belo, piedoso, nos ajude a rezar também nesse terceiro dia do nosso retiro da Semana Santa. Estava a Mãe dolorosa junto da cruz lacrimosa, enquanto Jesus sofria. Uma longa e fria espada, nessa hora tribulada, o seu coração feria. Ó, quão triste e tão aflita padecia a Mãe bendita, entre blasfêmias e pragas, ao olhar o Filho amado, de pés e braços pregado, sangrando das 5 chagas. Quem é que não choraria ao ver a Virgem Maria rasgada em seu coração, sem poder em tal momento conter as fúrias do vento e os ódios da multidão? Firme e heróica no seu posto, viu Jesus pendendo o rosto, soltar o alento final. Ó Cristo, por vossa Mãe, que é nossa Mãe também, dai-nos a palma imortal. Maria, fonte de amor, fazei que na vossa dor convosco eu chore também. Fazei que o meu coração seja todo gratidão a Cristo de quem sois Mãe. Do vosso olhar vem a luz que me leva a ver Jesus na sua imensa agonia. Convosco, a Virgem, partilho das penas do vosso Filho, em quem minha alma confia. Mãos postas à vossa beira, saiba eu, a vida inteira, guiar por vós os meus passos. E quando a noite vier, eu me sinta adormecer no calor dos vossos braços. Virgem das Virgens, Rainha, Mãe de Deus, Senhora minha, chorar convosco é rezar. Cada lágrima chorada lembra uma estrela tombada do fundo do vosso olhar. No Calvário, entre martírios, fostes o lírio dos lírios, todo orvalhado de pranto. Sobre o ódio que o matava, fostes o amor que a adorava, o Filho 3 vezes santo. A cruz do Senhor me guarde, de manhã até a tarde, a minha alma contrita. E quando a morte chegar, que eu possa ir repousar à sua sombra bendita. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.